Glória a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia, meu irmão, no Salmo de número 51. Salmo de número 51, versículo 17. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Então vamos ler, diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ainda quero ler mais um versículo com vocês agora em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Deus, Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, queremos agora ouvir a Tua voz. Queremos ser alimentados com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo esteja falando e não eu. Que eu desapareça, mas o Senhor apareça, Jesus. Nos ensine, Pai, a Tua palavra. Fica conosco. Que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Em Teu nome e para a Tua glória, Senhor. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito do que vai começar amanhã, né? Que é a quaresma. E que muitas pessoas perguntam a respeito da quaresma, se nós temos que guardar a quaresma ou não. Então eu quero explicar isso hoje para você. Mas eu quero que você entenda bem, meus amados, eu não estou aqui criticando crença nenhuma. Eu não estou aqui criticando crença da Igreja Católica. Eu estou falando aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Tenho muitos conhecidos, né, que são católicos e que gosto de todos e não estou aqui criticando a crença católica, mas estou aqui falando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então vamos entender um pouquinho para tirar a dúvida, de repente, quem sabe você tem essa dúvida, né, porque de vez em quando tem alguém perguntando se nós temos que guardar a quaresma ou não. Se você já sabe a resposta, porque eu já preguei aqui outras vezes sobre isso, tudo bem, mas você vai, né, ser abençoado de novo com essa palavra. Então veja só, a quaresma, né, que é comemorada, vamos dizer assim, é praticada, é reverenciada pela Igreja Católica, Ortodoxa, Anglicana e Luterana. Essas igrejas são as que guardam os 40 dias, ou seja, a quaresma. O que é isso? O que é em si a quaresma? Então é um período, né, de 40 dias que antecedem a principal comemoração cristã, que é a Páscoa. Então amanhã
por que amanhã? Porque hoje, né, a terça-feira é o dia do carnaval. Amanhã, então, chamada de quarta-feira de cinzas, né? Então amanhã começa a quaresma. E a quaresma, então, ela tem certas regras que têm que ser seguidas por aqueles que a praticam, que é não comer carne, né? Jejuar na sexta-feira santa, não comer carne nem nas quartas e nem nas sextas-feiras. Então, são coisas assim que fazem com que às vezes dê dúvida no coração, no teu coração, porque você diz assim: hoje eu não sou mais católico, o que é que eu faço? Eu preciso praticar isso? Eu tenho que parar de comer carne nas quartas-feiras, no período da quaresma, e nas sextas-feiras também? E na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, né, que é a Sexta-feira Santa. Então, o que a Bíblia nos diz, irmãos, e como nós lemos aqui, que Deus gosta de um coração contrito. E no período da quaresma, então, é ensinado ao povo destas igrejas que precisa fazer contrição. O que é isso? Contrição é se arrepender, olhar para dentro de si mesmo, né, ver o que está errado, fazer jejum, então parar de comer carne para lembrar do sacrifício de Jesus. Então essas coisas fazem parte da quaresma. Mas veja só, a quaresma não é bíblico. Não é bíblico, não tem base bíblica para se praticar a quaresma. Então, você e eu, nós não precisamos praticar a quaresma. Nós não precisamos, né, estar deixando de comer carne. Quem come, né, como eu que nunca como carne, não gosto. Então, para mim, não tem dificuldade. Mas, para aqueles que gostam, você não precisa parar de comer carne. Porque não é bíblico isso. Olha só, a quaresma, ela foi, vamos dizer assim, que ela foi criada por volta do ano 350. A Igreja Católica, então, criou a quaresma, que é esse período de 40 dias, de contrição, que não se come carne e fazem muitas promessas. Então, como eu já falei, eu não estou aqui criticando quem pratica a quaresma. Tem tanta gente boa, tanta gente fiel a Deus dentro destas igrejas que praticam a quaresma, mas que fazem isso como se realmente fosse para agradar a Deus, mas estão sendo, vamos dizer que iludidos, porque a quaresma não é bíblico, né? Então não tem necessidade disso. Ela foi criada pela igreja no ano 350, e aí então proibiu que as pessoas comessem carne, e muitas igrejas do Oriente se proibia até comer carne, comer ovos e qualquer produto derivado do leite. Então era uma restrição assim bem grande. Depois de um tempo, foi liberado então para se comer o peixe e o leite. Mas a carne vermelha, então vamos dizer assim, essa continuou na proibição. Essa continuou sendo proibida pela igreja em si, e os que participam lá da igreja, muitos, como eu falei, com um coração verdadeiramente sincero, achando que estão agradando a Deus, fazem isso. Antes de eu me converter, antes da minha família se converter, eu lembro que o meu pai e minha mãe também praticavam isso. E nos ensinavam assim. Né? Então, na sexta-feira santa, a gente não podia nem lavar o rosto, nem pentear o cabelo, porque era um desrespeito para o Senhor Jesus que naquele dia tinha morrido. Então, é como se fosse assim um pacote de exigências que vem junto com a quaresma, que são esses 40 dias de contrição, de muitas promessas, de jejum, de abstinência de carne. Mas veja só,
tem um motivo, e eu espero que você não se escandalize com isso que eu vou falar, porque isso eu aprendi quando eu estava cursando o magistério. Eu aprendi com a minha professora de história e depois, né, confirmando, você pode pesquisar, você vai achar isso também, que essa proibição da carne pela Igreja Católica não foi motivos bíblicos, não foram motivos para reverenciar Jesus ou o seu sacrifício, mas foi sim uma jogada comercial. E por isso eu me preocupo, assim, eu confesso que eu sinto por aqueles que são fiéis a Deus, que são sinceros e que ainda estão sendo enganados com toda essa conversa de abstinência de carne. Porque depois que foi criado isso, aí veio todos os anos e chegou até hoje. Até hoje se pratica isso então. Mas veja só, como que começou isso? E isso eu estou te falando coisas que a história geral nos conta. Quando você for estudar sobre história, eu aprendi isso no curso do magistério, quando você for estudar história, você pode conferir isso aqui que vai estar lá. Os próprios historiadores contam isso aqui. Então não é invenção da pastora, não é invenção da Bíblia, isso aqui nem está na Bíblia. Tá? É a história do que aconteceu. Então veja só, na virada do século XV para o século XVI, o Vaticano financiava boa parte das grandes expedições marítimas. E com isso, né, eles se associaram a reis e rainhas católicos, principalmente os da Espanha e de Portugal. Isso aqui está na história, você pode conferir. Então foi uma jogada comercial, porque nessa época o Vaticano, então eles dominavam essa área do pescado. Eles tinham, o nome deixa eu achar o nome aqui, frota bacalhoeira. Eles tinham vários navios, barcos, que faziam pesca, principalmente de bacalhau. E aí então, para que eles precisavam vender aqueles peixes, aquele bacalhau, e para que eles pudessem vender, para não chegar a estragar, eles fizeram essa jogada comercial aí, essa jogada de marketing. Eles começaram a dizer que então, nesse período de 40 dias, era proibido se consumir carne vermelha e que era para consumir apenas peixe ou bacalhau. E aí, com isso, então, eles venderam aqueles peixes antes que estragasse. Então, isso foi uma jogada, né, comercial feita pelo Vaticano. E a partir dali, então, todos os católicos, vamos dizer assim, começaram a acreditar nisso. Que essa abstinência de carne seria em honra a Jesus. Seria para lembrar o sacrifício de Jesus. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Então veja só, eu não estou aqui criticando, eu estou aqui te mostrando o que realmente aconteceu. Como que começou essa história de comer só peixe na quaresma. Então, meu irmão, não é bíblico, você não precisa fazer isso. Se você gosta de peixe, você pode comer, mas você pode comer qualquer dia, assim como você pode comer carne qualquer dia. Entendido isso, irmãos? Porque Deus não nos pede para não comer carne em memória ao sacrifício de Jesus. Ele não faz isso. Não tem nenhum versículo do início ao fim da Bíblia que fale isso. Então isso foi uma coisa criada pelos homens. Foi uma coisa criada pela autoridade eclesiástica da Igreja Católica. E aí então, até para confirmar o que eu estou te dizendo, eu já contei aqui outras vezes também, que Martinho Lutero, né, que era um frade, e que ele se preocupava muito em agradar a Deus, ele queria agradar a Deus. E um dia ele foi mandado
pelas autoridades superiores dele, que ele tinha que ir em Roma, levar um recado, levar alguma coisa lá para entregar lá em Roma. E ele foi de carruagem até um certo lugar, e daquele lugar para frente ele desceu e queria chegar na cidade de Roma, ele queria chegar em Roma com toda a reverência, porque lá estava o Papa. Então ele foi de joelhos, com todo aquele coração humilde dele, aquele coração que queria servir a Deus. Ele foi de joelhos até lá, em reverência a Deus. Mas ele percebeu que enquanto ele estava indo, mesmo vestido de padre, né, que era frade, mas era roupa de autoridade religiosa, vamos dizer assim, enquanto ele estava indo até Roma, ele percebeu que no caminho por onde ele passava, tinham prostitutas chamando ele, né, que queriam se relacionar com ele, mesmo ele sendo um padre. E ele achou aquilo um absurdo. E aí depois, quando ele chegou então em Roma, ele fez o que ele tinha que fazer, já se decepcionou com isso, estava já meio triste. Ele foi se hospedar, né, em tipo um hotel, uma hospedaria, né, que era só para padres. E quando ele chegou então naquela hospedaria, era uma sexta-feira santa. E aí quando ele chegou lá, ele viu que no lugar, lá nessa hospedaria, onde ele foi passar a noite, tinha uma bela de uma churrascada. E aí ele disse assim para os outros padres, ele disse, mas como? Isso a história confirma, tá, irmãos? Não é invenção. Está lá escrito na história de Martinho Lutero, o grande reformador, né, que começou o movimento protestante. Ele falou então para aqueles padres, ele disse, mas como? Hoje é sexta-feira maior, vocês não podem comer carne, como que estão fazendo churrasco? Né? Quer dizer, ele pode até nem ter usado a palavra churrasco, mas ele quis dizer assim, como que vocês estão comendo carne? Hoje não pode. E aí então um dos padres que lá estava olhou para ele e disse assim, ah, Lutero, isso é só para o povo, não é para nós. Então veja só, irmãos, essa história de não se comer carne está iludindo o povo faz muitos anos. Porque foi criado então para uma jogada comercial. Os próprios padres não obedeciam essa regra, porque como esse padre disse para Lutero, era só para o povo. Quer dizer, eles fazem isso para comprar o nosso peixe. Mas nós não precisamos, nós podemos comer carne. E aí então Martinho Lutero se decepcionou de vez, né, com a Igreja Católica e começou o movimento protestante. E aí então nós sabemos, né, toda aquela história lá da mudança dele, né, de católico para protestante. Ele foi expulso da Igreja Católica e ali então começaram as igrejas evangélicas. Então veja só, isso a história confirma. Tanto a história da venda de peixe, como essa história de Martinho Lutero. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Então, olha só, muita gente boa é enganada. Muita gente boa segue achando que está agradando a Deus, mas sem saber que é uma bobagem. Então, nós não precisamos guardar a quaresma, tá, irmãos? Começa amanhã, por quê? Porque terminando o carnaval, então começa a quarta-feira de cinzas, né? Que começa amanhã. Amanhã para o católico é a quarta-feira de cinzas, para nós não. Nós não dependemos disso, nós não temos essas regras, essas, vamos dizer assim, essas exigências. Nós não temos isso, nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós temos o sangue do Senhor Jesus que realiza tudo por nós. Amém? Então observe bem isso. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você observe o seguinte. Então eles ensinam para o povo que 40 dias eles têm que comer menos,
né? Mesmo não sendo carne, eles têm que comer menos, fazer sacrifícios, fazer promessas, fazer jejum, fazer oração. Mas é só nesse período dos 40 dias. Depois que passa os 40 dias, então daí pode voltar a fazer tudo de errado. Então olha só, terminando o carnaval, que nós sabemos que é a festa da carne, então também tem na história que nesse período de carnaval, eles diziam assim: comam toda a carne que vocês tiverem em casa, para não estragar, porque daí entrando a quaresma, vocês não podem mais comer. Então o carnaval, que é a festa da carne, não é só a festa da carne corpo, mas também que se adquire, que se consuma, muita carne. É a festa da carne. E o pecado rola solto, então, nesses 3 dias de carnaval, é como se tivesse permissão para pecar. Então, terminando o carnaval, começa a quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Então, observe bem isso, irmãos. O que adianta eles ensinarem para o povo que durante esses 40 dias, que começando amanhã só vai terminar no domingo de Ramos, antes da Semana Santa, que é o domingo daí próximo é a Páscoa. Então o que adianta eles ensinarem isso para o povo? Só durante os 40 dias que tem que se fazer contrição, que tem que se pedir perdão, e o resto do ano então pode fazer o que quiser? Pode pecar à vontade? Você acreditava nisso antes de você se converter? Né? E a gente achava que era certo, não é? A gente pensava que era certo. E assim como nós hoje, ainda tem muita gente boa sendo enganada. Gente que tem um coração sincero diante de Deus, mas que acha que está certo. E aí continuam praticando isso. Então veja só, Deus não quer que nós façamos apenas 40 dias de contrição. Essa palavra contrição, ela não é muito falada no meio evangélico. Ela não é muito falada. É muito, nós falamos no arrependimento, mas contrição nós não falamos muito. E é certo, porque nós lemos aqui, Isaías 57:15, que disse aqui, vou ler de novo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, ou seja, Deus, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, olha só, meus irmãos, é certo praticar a contrição, uma palavra que a gente não usa muito e que a Igreja Católica usa, é certo? É certo, mas não apenas 40 dias. Isso tem que ser todos os dias da nossa vida, o ano inteiro. Nós temos que ter o coração contrito. Então, o que é ter um coração contrito? O que significa ter um coração contrito? Um coração contrito é um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente. É um coração manso. É um coração que sabe dizer sim para Deus. É um coração que sabe dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade e não a minha. É um coração que olha para dentro de si mesmo e reconhece seus erros, reconhece seus pecados. Então isso é ter um coração contrito. Aí eu pergunto para você, você tem esse coração contrito? Pastor, eu nem sabia que precisava ter essa coisa de contrito. Né? Mas contrição então é isso. É saber se arrepender. É ter um coração manso. É ter um coração humilde, obediente a Deus. Então nós temos que ter esse coração contrito, esse coração obediente. Por quê? Porque como nós lemos ali, o Senhor diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Aquele que tem um coração contrito, quer dizer, aquele que tem um coração submisso a Deus, Deus habita nesse coração.
Então por isso nós temos que ter contrição, mas não só 40 dias. Eu tenho dó das pessoas daí que praticam isso e acham que por praticar 40 dias nesse período vão estar justificados diante de Deus o resto do ano. Eu sinto pena dessas pessoas. Por quê? Porque é errado. Um dia eu também já pensei assim. E eu estava errada. Então eu me preocupo, eu oro para essas pessoas, para que eles entendam a verdade, para que eles conheçam a verdade, deixem de ser enganados por homens, por líderes religiosos, que para conseguir manter o povo, dominar o povo sobre os seus cuidados, chegam até a inventar coisas que a Bíblia não fala. Então nós temos que ter esse coração contrito para que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração. Coração contrito e abatido de espírito. O que é se abater? Quando você está com algum problema, você fica abatido, né? Você fica meio, vamos dizer assim, meio jururu, meio triste. Isso é estar com um coração abatido, um coração contrito. Quando você olha para dentro de você mesmo e reconhece os teus erros, reconhece que você precisa de Deus. Então, quando nós reconhecemos e temos esse coração, Deus vem habitar no nosso coração. Ele está falando, ó, eu habito, Deus falando, né? No alto e sublime trono, mas eu habito também no coração daquele que é obediente. No coração daquele que sabe ter um coração contrito. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só. Por isso nós temos que viver assim. Mas não são apenas 40 dias, irmãos. Ou, né, vamos falar um pouquinho da nossa igreja em si. Dentro das igrejas evangélicas também tem erro. Por quê? Porque tem pessoas que frequentam a igreja evangélica só no dia do culto de ceia. Aí acham que estão fazendo tudo certo. Vindo no culto de ceia, ali eles confessam os pecados e dizem, agora só no outro culto de ceia que eu vou voltar. Então passa o mês inteiro sem vir na igreja, achando que está justificado diante de Deus. Está fazendo a mesma coisa que os católicos que guardam a quaresma e acham que o resto do ano pode fazer o que quiser. Eu não estou falando que todos os católicos fazem isso, tá, irmãos? Eu sei que tem gente sincera lá dentro, eu sei que tem gente boa lá dentro, mas na maioria as pessoas cumprem isso no sentido de religiosidade, de vou cumprir, daí estou livre diante de Deus para fazer o que eu quiser, porque eu já fiz a minha contrição na quaresma. Ficou entendido isso? Amém? Então é isso que acontece, mas isso também acontece no meio evangélico, quando pessoas vêm na igreja apenas para se justificar diante de Deus. Ah, já fiz a minha parte, estou com o coração tranquilo agora, porque Deus já me viu dentro da igreja. Mas Deus não quer te ver dentro da igreja. Ele quer que você seja a igreja dele. O nosso coração tem que ser a igreja de Jesus. Amém? É claro que você tem que vir à igreja, mas você é a igreja. Então você sendo a igreja, você vai ter o teu coração contrito, ou seja, o teu espírito abatido diante de Deus, reconhecendo que você sem Ele não é nada. Amém, irmãos? Então é isso que nós temos que ser. É desse tipo que nós temos que ser. Ter um coração contrito. Vamos ler novamente o Salmo 51, 17. Que nós já lemos, mas que eu vou ler novamente para explicar. Então diz assim, ó. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então aqui está falando de novo dessa contrição, desse espírito abatido, desse espírito quebrantado. Não significa que você tem que viver chorando na presença de Deus, porque eu estou triste, estou abatido. Não, não é isso. Mas ter o espírito quebrantado é ter aquele espírito obediente. É ter aquele espírito que quando Deus diz, faça isso, você imediatamente obedece.
que quando Deus mostra alguma coisa que tem que mudar na tua vida, você muda. Então, quem tem o coração desse tipo aqui, está agradando a Deus, ó, porque sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Então, não adianta você dar 1 milhão, vamos dizer assim, de oferta para Deus, para a igreja, achando que Deus vai se agradar de você, se você não tiver o espírito quebrantado e o coração contrito. Então é isso que Deus quer: obediência, arrependimento, contrição. Então ter o coração contrito é ser uma pessoa arrependida pelos pecados cometidos. E isso, irmão, durante todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós fazemos coisas erradas, todos os dias nós pecamos. Amém? Então nós temos que procurar ser assim. Então por que a pastora está pregando isso hoje? Para criticar os católicos? De maneira alguma. Não critico os católicos, oro por eles, mas para você entender que contrição, ou seja, arrependimento, não tem prazo. Ah, eu vou fazer uma semana de jejum e depois posso pecar o resto do ano. Não é assim que funciona. Então nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que ter um espírito quebrantado. Você tem que ter um coração compungido. O que é isso? É aquele coração que se constrange diante da glória de Deus. É aquela pessoa que quando chega na presença de Deus diz: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Eu reconheço que sou pecador. Então é reconhecer, mas não adianta só reconhecer e não se arrepender. Tem que se arrepender do que fez de errado. Tem que pedir perdão a Deus em nome de Jesus e abandonar o pecado. Ou seja, mudar de vida. Isso é que agrada a Deus. Não pense, é claro que você precisa ser ofertante, dizimista, é bíblico isso. Mas isso não agrada ao Senhor tanto quanto agrada Ele ver a tua obediência a Ele de arrependimento. Então o que importa é você ter um coração agradável diante de Deus. E ter um coração manso. O que é isso? Calmo, tranquilo, ter domínio próprio, não explodir, não ser aquela pessoa espavorida, né? Não ser aquela pessoa que leva tudo a ferro e fogo. O Espírito Santo nos dá calma, o Espírito Santo nos tranquiliza, o Espírito Santo nos ajuda. Então é isso que nós temos que ser. Então eu vou repetir o conceito de contrição, olha só. É ter arrependimento pelos pecados cometidos, pelas ofensas que fizemos a Deus, e não por medo do castigo de Deus, mas pelo amor e gratidão a Deus. Nós não temos que nos arrepender por medo, irmãos. Nós temos que nos arrepender por amor. Amém? Então é por amor que nós temos que nos arrepender. É por amor, não porque senão Deus vai me mandar para o inferno. É claro que se a pessoa não se arrepender, não aceitar Jesus, o destino dela vai ser o inferno. Mas não pense que Deus é mau. Deus quer salvar a tua alma, Ele faz tudo, Ele fez tudo quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Ali o sacrifício foi perfeito, completo. Então o que nós precisamos fazer é só reconhecer o nosso pecado e aceitar Jesus. Amém, estamos salvos. Por quê? Porque a salvação não é por obras, é pela graça de Deus. Se fosse por obras, irmãos, nenhum de nós aqui estaria salvo. Nenhum de nós, porque as nossas obras são más. Por melhor que a gente tente ser, por mais esforço que a gente faça para fazer as coisas tudo certinho, mas a gente acaba errando. A gente acaba pecando, acaba caindo em alguma coisa. Então, se fosse pelas nossas obras, nós já estaríamos condenados ao inferno. Mas é pela misericórdia de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, nós somos salvos. Então, esse arrependimento tem que estar no nosso coração todos os dias. Todos os dias. E aí nós podemos entender que existem no mínimo
3 níveis de contrição. Ou seja, 3 níveis de arrependimento. Quero que você preste bem atenção nisso aqui, para você verificar se isso aqui já aconteceu com você, se está acontecendo, ou como que está o teu coração. Veja só, existe então 3 níveis de contrição, ou seja, a contrição física, que é aquela contrição externa, quer dizer, é aquela maneira que você demonstra, através do teu exterior, que o teu coração está triste. As pessoas olham para você e percebem, através do teu rosto, através da tua maneira de ser, que você está contrito, quer dizer que você está se sentindo, vamos dizer que humilhado, arrependido. Então essa contrição é uma contrição externa. É preciso isso? Vamos ver o seguinte, Jesus disse que quando nós jejuarmos, nós não precisamos falar para ninguém que estamos jejuando. E que nós devemos ungir a cabeça, lavar o rosto. Esse ungir a cabeça nos tempos bíblicos era passar perfume. Então para nós hoje, quando você for jejuar, meu irmão, quando você estiver naquele período de contrição, quer dizer, eu vou jejuar para pedir perdão para Deus, para alcançar algum objetivo. Então você não deve demonstrar para os outros que você está jejuando, é só você e Deus. Então nesse dia você toma lá o teu banho, você passa um perfume, se veste bem, para quê? Para ninguém perceber que você está contrito, que você está se arrependendo diante de Deus. Ficou entendido isso? Amém? Então essa é a contrição externa, que algumas pessoas fazem. Aí, né, para se mostrar para os outros, se vestem mal nesse dia, nem tomam banho, ou sei lá, e andam assim meio abatido. Ai, né, estou com fome, porque estou jejuando. Aí o jejum não vale. Aí o jejum não vale para nada. Quando jejuar, lave o rosto, conforme as palavras da Bíblia, né? Lave o rosto, unja a cabeça, para que ninguém veja que tu estás jejuando. Então a contrição externa acontece conosco, acontece quando a pessoa está num problema muito sério, ela acaba se abalando exteriormente também, mostra, né? Através da sua maneira de ser, acaba mostrando. Mas não tem necessidade de nós mostrarmos. É Deus só que tem que ver que nós estamos assim. Então essa é a primeira contrição, a física, a externa, que é tá jejuando, tá se privando do alimento, mas está com uma aparência, vamos dizer assim, que abatida, desfigurada. Aí os outros vêm, né? Muitos fazem já para mostrar para os outros acham que ele é muito santo. Mas não é correto isso. Mas às vezes acontece, você está num problema, numa situação, e você fica abatido. Então essa é a contrição externa. A contrição, a outra contrição é contrição psicológica ou emocional. O que é isso? A contrição emocional ou psicológica é que afeta os sentimentos da pessoa. Então ela, por fora ela pode estar aparentando, está tudo bem, os outros estão vendo, está tudo certo, mas dentro dela ela está abatida. Então são as emoções, os sentimentos que estão em contrição. Então isso é válido diante de Deus? É, mas assim, ó, nós precisamos ter essa contrição emocional, sentimental, psicológica diante de Deus. Diante de Deus. Não precisamos mostrar para os outros. Não é errado você conversar com um amigo, você desabafar com alguém os teus problemas. Não é errado. Você pode e deve fazer isso se a pessoa não for, né, te contar a tua vida para todo mundo. Se for uma pessoa de tua confiança. Senão, não faça. Mas para Deus, sim, aí você chega diante de Deus e na tua emoção, no teu sentimento, você diz, Senhor, eu não estou aguentando mais. Isso é correto. Quando você chega diante de Deus com o teu emocional contrito, quer dizer, arrependido, sofrido, está doendo,
Mas você chega e fala para Deus: Senhor, me ajude, porque eu não aguento mais. Aí são as tuas emoções. Então essa contrição já chegou no teu psicológico, nas tuas emoções, no teu sentimento. Então isso é o outro tipo de contrição, quando afeta o emocional da pessoa. Quem sabe não tem alguém aqui passando por isso, né? Você pode estar enfrentando uma dificuldade, um problema muito grande, mas você está se mantendo aí na aparência para que ninguém perceba, porque você não quer que vejam. Mas diante de Deus não tem por que esconder, irmão. Então diante de Deus você deve revelar as tuas emoções, você deve revelar o teu emocional, o teu psicológico. Diante de Deus você deve chegar e dizer: Senhor, me ajude, porque está difícil. Senhor, eu preciso de ajuda. Não estou conseguindo sozinha. Me ajude. Então isso é a contrição psicológica e emocional. E aí ainda tem mais um tipo de contrição, que é a contrição da alma. Como assim? Que a Bíblia nos ensina a mergulhar dentro de nós mesmos. Como é que funciona isso? É você saber o que você está fazendo aqui nessa vida, qual é o objetivo teu aqui nessa vida. Contrição de alma é você olhar para dentro de você mesmo e dizer: Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Será que eu estou te agradando? Será que eu estou tendo um espírito quebrantado? Será que eu estou tendo um coração sincero diante do Senhor? Então, ser contrito de alma é tirar toda a soberba, é tirar todo o orgulho, tirar toda a vaidade, olhar para dentro de você mesmo, sabe, você se sentir nu diante de Deus e reconhecer: eu não sou ninguém, eu não sou nada, Senhor, eu preciso de Ti. Então esse é o nível da contrição da alma. Então tem um nível da contrição física, externa, o nível da contrição psicológica, emocional, e esse da contrição de alma, que é você mergulhar dentro de você mesmo. Sabe, quando está só você dentro da tua casa, não tem mais ninguém ali com você, é você e Deus. Ali você ora, ali você chora, ali você abre o coração, ali você tem contrição, quer dizer, você tem arrependimento de alma. Então é você e Deus, ninguém está te vendo, só Deus, só Jesus. Então essa é a contrição que nós temos que fazer. Todos os dias, nós temos que fazer isso. Pastora, meu dia é tão corrido que eu não tenho tempo. Tire um tempinho para você pedir perdão para Deus antes de você dormir, né? Tire ali os teus minutinhos de oração e reconheça que diante de Deus você não é nada. Nós não somos nada, irmãos. Sem Jesus nós estamos perdidos. Então o que nós temos que fazer é isso. Como o rei Davi fez aqui, ó, aqui no Salmo 51 que nós lemos, o rei Davi estava confessando o pecado dele e dizendo que ele estava arrependido. Eu vou até fazer a leitura aqui, que diz assim, ó, Salmo 51, o rei Davi que fez esse salmo, e ele dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então o que ele estava fazendo aqui? Ele estava contrito, quer dizer, arrependido de alma, de espírito. Ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de perdão. E ele ainda continua dizendo assim, ó, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele reconheceu o pecado dele e ele confessou a Deus. E é o que nós temos que fazer, reconhecer o nosso pecado. Ah, pastora, mas eu não tenho pecado assim tão grave, pecado assim tão sério. Será, meu irmão? Será? Todos nós somos pecadores. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: nós nascemos já pecadores. Nós já nascemos com, eu falei domingo aqui ainda na mensagem, né, do vírus do pecado. Nós já nascemos com o vírus do pecado no nosso sangue. Então nós somos pecadores. Nós somos pecadores
E temos que reconhecer que somos. Porque aquela pessoa que se acha soberba, que diz, eu não tenho pecado, já está pecando porque está mentindo. Porque tem pecado sim. Davi ainda continua dizendo, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele estava dizendo, pode me julgar, Senhor, porque eu sou culpado. E o Senhor é justo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ele estava dizendo, o Senhor sabe todas as coisas, eu não posso esconder nada de ti. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha o detalhe aqui. Quando Davi confessou o pecado dele, né, que ele tinha pecado com Batseba, tinha mandado matar o marido dela e adulterado com ela. Então, quando ele foi confessar esse pecado para Deus, no tempo dele, ele disse, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele estava confessando a Deus e pedindo perdão, mas ele não tinha ainda a vantagem que nós temos hoje. Porque aqui nos dias de Davi, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então ele não podia pedir perdão em nome de Jesus. Ele não podia pedir perdão e dizer, me lava com o sangue de Jesus. Porque ele tinha esperança, ele cria que um dia o Messias, o Filho de Deus, iria vir para salvá-lo, para salvar Israel. Mas Jesus ainda não tinha vindo morrer aqui na cruz ainda. Então ele não podia dizer, Pai, me perdoe em nome de Jesus. Ele ainda não podia dizer isso. E nós hoje podemos. Então hoje nós somos mais privilegiados do que Davi foi. Porque hoje nós podemos dizer, Pai, perdoa-me em nome de Jesus. Lava-me com o sangue de Jesus. Limpa-me, purifica-me. Por quê? Porque é o sangue de Jesus, o puro sangue de Jesus, que nunca pecou, que nos limpa. Então é o sangue de Jesus, né, que nos lava. E ele estava dizendo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quando nós pedimos perdão em nome de Jesus, o sangue de Jesus apaga os nossos pecados. E é esquecido diante de Deus aquilo que nós fizemos de errado. Então, ficamos mais alvos do que a neve. O que quer dizer isso? A nossa alma fica mais branca do que a neve. Tem um versículo que diz que por mais que o nosso pecado seja forte, escuro como a escarlata, ou seja, vermelho, mas quando Deus nos perdoa, nós ficamos mais alvo que a neve. Então não importa quanto pecado você cometeu, hoje ou na tua vida inteira, se você se arrepender em nome de Jesus, você recebe o perdão. E hoje nós temos Jesus para dizer em nome de Jesus, e ele ainda não tinha naquela época. E aí continua dizendo, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele estava pedindo perdão por tudo que ele tinha feito de errado. Agora aqui no versículo 10, eu acho esse versículo aqui muito lindo, eu sempre repito esse versículo. Diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi estava dizendo aqui? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava dizendo, Senhor, mude o meu coração. O meu coração é pecador. O meu coração é sujo, o meu coração é enganoso, como fala lá em Jeremias, que o nosso coração é enganoso. Então Davi estava dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, quer dizer, arranca esse coração pecador e me dá um coração puro, um coração novo, um coração, hoje nós podemos dizer, ele ainda não podia dizer, né? Ele pedia perdão, mas ele ainda não tinha, Jesus ainda não tinha realizado o sacrifício e hoje nós podemos. Então nós podemos dizer, Pai, me dê um coração parecido com o coração de Jesus. Você já pediu isso para Deus, irmão? Me dê um coração, Pai, parecido com o coração de Jesus.
Por que parecido? Porque igual nós nunca vamos ser. Jesus é único. Ele é Deus, Ele nunca pecou. Então nós temos que procurar ser cada vez mais parecido com Jesus. Parecido, porque igual nunca seremos. Mas ter um coração parecido com Jesus é amar do jeito que Ele ama, é perdoar do jeito que Ele perdoa, é saber viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Jesus mesmo falou, né, quando Ele estava lá no jardim do Getsêmani, Ele disse que não se cumpra a minha vontade, sim a tua. Então, é fazer a vontade do Pai. Então você já pediu para Deus arrancar esse teu coração? E é claro que eu não estou falando literalmente, né? Deus não vai pegar e arrancar aí o teu coração. Não é isso, mas é no sentido espiritual. Ele vai mudar o teu coração. Esse teu coração que é tão cheio de maldade, tão cheio de pecado, tão cheio de sujeira, né? Porque o pecado nos enche de sujeira. Se você permitir, Deus troca esse teu coração. Mas você tem que permitir. Deus não faz isso se a pessoa não querer. Então, se a pessoa quiser, né, deve fazer essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quer dizer, me dá um novo coração, Jesus. Eu não quero odiar. Eu não quero ser uma pessoa ruim. Eu quero poder ajudar. Eu quero poder fazer o que Jesus faria se Ele estivesse aqui no meu lugar. Ficou entendido isso, irmãos? Peça para Deus, daqui a pouco nós vamos orar. Faça essa oração para Deus, peça um coração novo. Peça para Ele arrancar esse coração de pedra e te dar um coração de carne. Como assim de carne? Um coração mole, um coração submisso ao Espírito Santo, um coração que seja obediente, contrito, mas não só nos dias da quaresma ou só quando estiver próximo da ceia. Todos os dias da tua vida. E ele ainda diz, e um espírito inabalável. O que significa isso? O espírito inabalável é aquele que não se abala por problema nenhum, que não se deixa vencer por dificuldade nenhuma, que pode vir a luta que vier, você pode ficar abatido, você pode ficar contrito de coração, mas você não desiste de Jesus. De Jesus você não desiste. Então me dá um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quer dizer, um espírito que nunca abandone Jesus. Como diz lá no Salmo 125 também, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firme, que não se abala. Então o que é que quer dizer isso? Desistir de Jesus? Jamais. Desistir de Jesus? Nunca. Pode estar difícil, pode estar um problemão, mas de Jesus eu não largo. Nós, como cristãos, irmãos, nós temos que ser assim. O dia que eu aceitei Jesus, foi para sempre. Não largo mais de Jesus. Você pensa assim também? Amém? É assim que temos que ser. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a oração que nós temos que fazer todos os nossos dias. Enquanto tiver fôlego de vida em nós, irmãos, temos que estar com o coração contrito, sim, arrependido, submisso, obediente. Isso é ter um coração parecido com o coração de Jesus. É você saber olhar para as pessoas como Jesus olharia. É você saber falar com as pessoas como Jesus falaria. É você poder fazer pelas pessoas aquilo que Jesus faria. Isso é o amor de Jesus. Então quem tem um coração contrito, faz isso. Ficou entendido o que é contrição? Amém? Como eu disse, não é uma palavra muito falada nas igrejas evangélicas, né? Mas deveria ser. Então, contrição, ter um coração arrependido, submisso ao Espírito Santo, obediente a Deus, lembre disso. Coração contrito, o que é? Obediente ao Senhor. Obedeça a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, com toda a tua alma, com toda a tua força. E Ele nunca vai te abandonar. Amém? Então veja só, não
fique pensando que você deve fazer sacrifícios, promessas agora nesse período de quaresma. Quaresma, irmãos, foi inventado pelo povo, pelos líderes religiosos, não é bíblico, tá? E nós não precisamos cumprir esses rituais que eles fazem. O que nós precisamos ter, sim, é um coração contrito diante de Deus. Ficou entendida essa palavra, meu irmão? Amém? Então, se perguntarem para você, eu me converti há pouco tempo, eu devo guardar a quaresma? Não, você não precisa guardar a quaresma, porque não é bíblico. Você tem que ter uma vida de acordo com a vontade de Deus todos os dias. Isso sim. Amém?